como é que a senhora vê agora essa questão dessa flexibilização num momento onde, infelizmente, os números só aumentam? Essa é que é a verdade. Tá, vamos pegar o caso da Inglaterra, né? Que quis fazer isso e viu que não deu certo. Mas tudo bem, por que a Inglaterra pensou em fazer isso? Que se o vírus não fosse tão agressivo, se o vírus não tivesse se você tivesse teste, você poderia fazer. É uma ideia interessante. Liberar os mais jovens para se contaminar, para que proteja os mais idosos. Mas para isso, a gente tem que ver a estrutura de cada lugar. Primeira pergunta que a gente tem que fazer. A gente aqui no país a gente tem condições de liberar os mais jovens e isolar os mais velhos? E aí eu estou falando não da classe média, porque quando a gente fala do Brasil, que a gente faz tudo pensando em classe média e alta. E às vezes o que a gente pensa para a classe média e alta não é compatível com a classe menos favorecida. Então o que acontece? Hoje você tem, às vezes, numa casa morando 10, 8, 6 pessoas. Antigamente, e nesses países lá fora, o que é que acontece? Você mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, você faz 18 anos, você pega a sua malinha e vai embora de casa. Ninguém depois de 18 anos mora com os pais. Tem que ter vida independente. Aqui não. Aqui a gente vê avós que sustentam filhos e que sustentam netos. São 3 gerações dentro de uma casa. Como é que os jovens vão sair e voltar junto com aquele idoso? Ah, mas ele fica em quartos diferentes. Às vezes é um quarto só para várias pessoas. Então, a gente consegue isolar os idosos, que são de risco, os diabéticos, os hipertensos, as gestantes. A gente consegue isolar. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa. Se for sim, ótimo, vamos fazer a imunização em rebanho, que a gente chama. Vamos liberar os jovens para trabalhar e vamos trancar dentro de casa. Entenda que eu não sou contra, contra a fazer isso, não. Mas se me responder essa pergunta aqui, sim. Não, a gente tem hoje estrutura que dá para os idosos ficar separados dos jovens. Então, os jovens podem trabalhar. Se a resposta for não, aí a gente já fica aqui um pouquinho alerta. Segunda pergunta. A gente vai ter leito de UTI, lembrando-se que na China e na maioria dos países, se adoecer 100 pessoas, 20 vão ser graves e 5 vão precisar de leito de UTI. Então, baseado no que a gente sabe hoje, se a gente soltar todo mundo para todo mundo adoecer, todo mundo que tenha vai ter, sem problemas, a gente vai ter leito hospitalar para todo mundo com UTI? Se sim, ótimo. Se não, alerta. A gente vai ter, porque as pessoas pensam em leito de UTI e não estão pensando numa coisa. A gente vai ter profissionais de saúde de primeira linha para atender as pessoas, porque profissionais de saúde que são expertos em UTI, em atendimento em unidades intensivas, são poucos. Se esse pessoal que está na linha de frente não tiver EPI de qualidade, adoecer e morrer, a gente também não vai ter quem cuide. Vai ter as máquinas, mas as máquinas vão funcionar só, sem profissionais de saúde. Então, qual é a quantidade de profissionais? O Amazonas já ficou sem profissionais de saúde, já está levando de outros lugares. Então, a gente vai ter profissionais de saúde, a gente vai ter EPI de qualidade. Não essa vergonha que está acontecendo, que os profissionais de saúde estão morrendo por aí, que ninguém fala nisso, que eles não tiveram direito de escolher ficar em casa ou não, a gente é obrigado a trabalhar. Mas ninguém falou que a gente não está recebendo, a maioria dos profissionais não recebe EPI de qualidade. São raros os serviços que oferecem EPI do jeito que deve ser. Então, como consequência disso, tem profissionais morrendo aí. Então, a gente tem EPI de qualidade para todos os profissionais, se a resposta for não. E a gente tem teste para, ao primeiro sintoma de um jovem, a gente testar e dizer, não, você não pode vir trabalhar hoje, que você tem que ficar em isolamento para você não contaminar os seus colegas. Não, a gente não tem. Então, das 5 perguntas que eu fiz, eu quero saber qual é o estado brasileiro que responde sim. Então, não é que eu seja contra, eu também queria estar trabalhando. Eu sou médica, eu só estou abrindo minha clínica 2 dias porque eu sou obrigada. Porque eu não posso deixar minhas gestantes, que são de alto risco, sem ultrassonografia.
Mas para isso, eu não sou obrigada, eu não posso simplesmente fechar. Tá? Agora, é claro que a gente se compadece, que existe pessoas que vão ser, o número de desemprego vai ser muito alto, o número de pessoas passando necessidade já é alto, mas para isso tem que ter o quê? Os cientistas políticos, os cientistas econômicos, que vão ter que apontar soluções e o governo vai ter que priorizar essas soluções. Então, assim, a gente como médico tem que falar a nossa parte. Como cientista em saúde, a gente vai dizer, a gente tem 5 perguntas que vocês precisam responder. Se essas 5 perguntas for não, vai ter que se manter o isolamento, porque a gente não tem condições de fazer isolamento vertical. É um sonho. Alguns países conseguiram fazer, mas muito poucos países conseguiram fazer sem isolamento. Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer quando se planeja a saúde. Não é simplesmente é o que eu quero. Não, não é o que eu quero. É o que é possível dentro das nossas condições. Se por anos e anos e anos a gente não investiu em saúde, aí agora a gente quer multiplicar leite de UTI, multiplicar profissionais que ganham super mal. Vocês terem uma ideia, um técnico de enfermagem ganha em torno de R$ 1.000. E tem que estar lá trabalhando com se contaminar e nunca mais ver a família. E deixar a família, ninguém está falando desses profissionais que são... Está todo mundo preocupado com a abertura de comércio, eu entendo. Mas quantas pessoas falaram daquele profissional? O médico, o profissional de saúde, o gari, o que trabalha no mercado. Se eles morrerem, eles vão ter algum direito, porque é um acidente de trabalho. Você está sendo obrigado a trabalhar em condições insalubres. E ninguém está falando isso. E mais grave ainda, semana passada eu tive que ir no supermercado, eu fui toda protegida de máscara, fui com um capacete facial, porque eu tenho medo desse vírus. E eu cheguei no supermercado, os funcionários todos sem proteção, sabe? Aí você passa, hoje eu passei na rua indo para a maternidade pública trabalhar, tá, os funcionários trabalhando no poste de energia, eu não vi uma máscara nessas pessoas. Sabe? Então, essas pessoas que são obrigadas a trabalhar, eles não são heróis. Essa coisa de bater palma, minha gente, parem com isso. Não tem heróis, eles são guerreiros, é diferente. Heróis têm superpoderes e não morrem, tá? Guerreiros eles são, porque estão em trabalhar sem reclamar, mas eles estão em trabalhar sem armadura, porque a maioria está em trabalhar sem EPI. E quem vai cuidar da família deles? Então não é egoísta eu querer fazer uma festa porque eu estou estressada, porque a quarentena é ruim. Ah, tudo bem, eu acho que a fome vai ser um problema. Mas e os profissionais de saúde? Ninguém está pensando neles, né? Que vai chegar lá, a gente já está psicologicamente abalado. Quando a gente pensa como é que vai ser trabalhar numa UTI, os relatos hoje de pessoas trabalhando já eram lá de fora e agora estão aqui no Brasil. A gente passa de médicos e enfermeiros, técnicos, passando um dia sem ter tempo de tomar um copo d'água, porque para você tirar toda aquela roupa, você pode se contaminar. Então, o ideal é que você não tire a roupa. Então, você não consegue tomar água, fazer xixi. Gente trabalhando de fralda, porque não faz xixi. Então, tem se falado muito pouco dessas pessoas que estão indo para a linha de frente e que tem risco de morrer, sabe? E eles não tiveram escolha. Se hoje me perguntar se você quer deixar de ir para o ISEA, você quer fechar a sua clínica, ir para o isolamento com a sua família, porque minha família, o que é que eu fiz? Eu botei todo para um sítio, tá? Porque eu tive medo de trazer o vírus para dentro de casa e eles adoecerem. Meu marido é hipertenso, é obeso, minha mãe é idosa, meu pai é idoso, todos hipertensos, meu padrasto. Então, eu protegi minha família. Eu queria estar lá com eles. Depois eu vendi um carro, pagava as contas. Eu sei que tem gente que não tem um carro para vender, mas aí acho que cabe a gente, sociedade, cabe ao governo proteger essas pessoas. Primeiro de tudo, o governo tem essa obrigação de proteger, e proteger de verdade. E cabe à sociedade também ajudar. A gente que tem um pouco vai pagando a conta de vai fazendo uma feira, vai fazendo doações. Tem várias campanhas que cada um pode se engajar, sabe? Sair do seu comodismo.